E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui de novo com o meu irmão Tomás. E aí, pessoal? Hoje eu estou aí no pós-aula, agora é um pouquinho mais tarde, e resolvi vir gravar aí para vocês. Acabei convencendo o Tomás de novo aí a gravar com a gente. E a conversa que eu queria propor hoje para nós é o que é que torna uma sociedade rica e como é que se dá essa construção? Bem, eu separei aqui os fatores que eu considero os mais importantes para que uma sociedade se torne rica. Perfeito? Quando tu vai consultar o padrão de vida de uma sociedade, se ela é rica ou não, se ela consegue produzir bens ou não, é interessante que se consulte o quê? É interessante, ao meu ver, que se consulte a história econômica do país envolvido. Perfeito? Nessa ideia já tem uma leve discordância com os liberais ou com a teoria clássica da economia. Por quê? Porque eles geralmente não gostam de interpretar a história econômica, ou eles não gostam de ver a importância da história econômica no estudo da economia. Bom, dito isso, pessoal, o que a história econômica pode nos trazer que nos ensine o porquê de uma sociedade se tornar mais rica e outra não? Perfeito. Quando tu olha aí quando tu tem essa perspectiva de o que torna essa sociedade mais rica e tu acompanha isso no período histórico, 4 fatores principais que eu considero principais vão surgir. O primeiro deles que eu vou destacar aqui, que tem mais relevância para o nosso estudo, é o Estado de Direito, ou seja, uma sociedade ela tem que ter a sua institucionalidade, ela tem que ter instituições fortes para promover o seu desenvolvimento, né, baseado de preferência num Estado democrático de direito. Depois a gente vai ter uma certa importância aí na racionalidade científica, para que a gente consiga então resolver os nossos problemas do presente baseado em dados empíricos e que refletem a nossa realidade. Comunicações e transportes desenvolvidos. E por último, um mercado de capital bem regulado. Tá certo? Essas 4 chaves, 4 fatores são os principais para que uma sociedade se torne rica e se torne próspera. Tá certo? Perfeito. Tá bom. Baseado nisso, então, quando a gente para pensar no que torna uma sociedade mais próspera, a gente vai acabar olhando o quê? Hoje em dia, a gente já tem vários parâmetros que são bem interessantes para a gente analisar no quesito de desenvolvimento social e tal, sobre os parâmetros em si de cada país e o porquê qual é mais desenvolvido ou não. Um dos parâmetros que eu gosto de usar para me basear é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é conhecido como IDH. Quando vocês pegam o IDH, por exemplo, quais vão ser os países que vão aparecer para vocês? Ah, eu quero morar em tal país, eu quero morar num país com IDH bom. O ideal é você morar num país com IDH bom. Por quê? Porque isso te permite uma mobilidade social, um planejamento familiar, toda uma estrutura sólida que faz com que tu te desenvolva. E pensando nisso, quando tu olha para os países que têm o IDH mais alto, quais são eles? Noruega, Suécia, Inglaterra, Alemanha, Japão, né? Irlanda, né? E são todos países desenvolvimentistas, tá certo? São países que quando tu olha para a história deles, nada tem a ver com aquele laissez-faire que conta, sabe? Nada tem a ver com aquele liberalismo pitoresco que ficam te contando, ah, não, tá, a Inglaterra se desenvolveu na Revolução Industrial, deu impulso e tal, porque eles eram mercantilistas, né? Porque eles acreditavam no livre comércio, eles tiveram expansão comercial e tal. Mas quem é que investiu neles?
Quem é que fez com que eles conseguissem ter esse volume de crédito? Ou a Grã-Bretanha só tinha pequenos comerciantes naquela época. Pequenos e micro comerciantes que ficavam entre eles trocando manufatura e bens e serviços. Não, né? Não. A história da Inglaterra, ela passa principalmente por um estado desenvolvimentista, um estado forte. Entende? O estado inglês ou o estado norueguês também sempre tiveram uma política pública forte. Sempre foi uma economia mista. Tá certo? Sempre foi um keynesianismo. Tá certo? Então, descrevendo essa importância do desenvolvimento econômico para os países que são mais prósperos, mais ricos, é interessante destacar o quanto o direito é importante nisso tudo, né? Com certeza. O quanto o arranjo institucional acaba dando oportunidade para essas pessoas, acaba dando vigor a essa sociedade, né? Então, quando tu pensa na maioria das histórias, vamos pegar, por exemplo, um país que os liberais aqui do Brasil adoram, né? Que é os Estados Unidos, né? Como que é a história dos Estados Unidos? Se tu analisa ela bem. Quando tu para analisar a história americana, principalmente o lado econômico e o jurisdicional dela, tu nota que em 1930 um passo gigantesco foi dado. E foi um passo que determinou substancialmente a importância dos Estados Unidos da América na sequência do século. Isso foi em 1930, tá? Era com o presidente Franklin Delano Roosevelt, que, ao meu ver, foi um dos melhores estadistas do século XX, tá? Por quê? Porque esse amigo, ele teve a brilhante ideia de que quando houve o crash na Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, ele entendeu que mercados desregulamentados e com muito risco ofereciam perigo à sociedade e deixavam várias parcelas das pessoas desamparadas. Baseado nisso, ele entrou com um programa, então, que era conhecido como New Deal, né? Um novo negócio, nova proposta e tal. E nesse New Deal, o que acontecia? O planejamento econômico ia se dar principalmente pelo Estado, tá? O planejamento econômico ia vir para o Estado, ok? Com isso, os impostos, as alíquotas foram todas levantadas. Houve a taxação sobre capitais, principalmente, a regulação sobre taxação de patrimônio e heranças, tá certo? Então, a partir de 1930, tu nota nos Estados Unidos a construção de um Estado forte, a construção de um Estado participativo, tá certo? Porque antes, quando tu nota 1910, 1920 ou antes desse período, o que eram os Estados Unidos? Era um bang-bang, meu amigo, era uma terra sem lei, tá certo? Não era o país, a potência organizada que se conhece hoje, tá bem? Então, quando tu olha para a maioria dos países que são prósperos hoje e que têm certa desenvoltura na economia mundial ou na política internacional, todos esses países tiveram um arranjo institucional muito interessante, principalmente, e um estado econômico desenvolvimentista. Tá certo? Pensando nisso, eu quero trazer aqui para essa nossa conversa também a ideia de o quanto é importante para um Estado planejar as suas políticas econômicas, né? Uma coisa que é meio que eu acho que, sei lá, eu acho que é esquecido assim no Brasil um planejamento econômico. Eu acho que não é tratado aqui, né? Acho que não é tratado aqui. Passa longe. Passa longe. As pessoas aqui no Brasil, a maioria dos economistas ortodoxos, eles não acreditam que é possível tu planejar a economia,
sabe? Mesmo que nós estamos na era do Big Data. Para eles não importa quantos dados tu tenha, é impossível tu planejar a economia, tá? E isso é uma coisa que eu acho interessante, porque quando eu, humildemente falando, tá? Porque eu sou um mero estudante de direito ainda, nem de economia, mas quando eu paro para olhar a história econômica dos países e eu noto o desenvolvimento deles e a partir do momento que eles tomam a frente em vários sentidos, isso passa diretamente por um desenvolvimentismo econômico e por um Estado de Direito forte. Perfeito. Tá certo? Então, pessoal, pensando nisso também, eu queria descrever a importância da construção de um Estado social forte. É o que eu já venho falando nesses nossos outros vídeos aí, nos outros dois. Claro que o primeiro foi mais uma crítica e tal, bem improvisado e tal, mas eu quero trazer isso para debate, principalmente a importância da construção de um Estado social forte no Brasil. Tá certo? É importante. É extremamente importante. Isso passa diretamente pelo planejamento estratégico na economia. Algo que está totalmente esquecido aqui no Brasil. Não passa de modo algum pelo debate. Tá bem? E quando tu vê, por exemplo, essa história de planejamento estratégico na economia, vai ver o que os chineses estão fazendo. Vai ver como é que os chineses estão fazendo para crescer. Né? Aqui, a nossa média ano, quando cresce aqui no Brasil, nessas últimas 3 décadas, foi uma taxa ano de quê? 1,5%, quem dirá 2% ao ano. Tá certo? Vai ver a taxa da China. Se eu não me engano, a taxa da China é tipo 9,5% ao ano. Credo. Tem noção disso? Um país comunista... Os comunistas! Eles crescem 9,5% ao ano em 3 décadas. Se eu não me engano, é 9,5%. Eu posso não ter certeza disso. Mas se eu não me engano, é 9,5% ao ano que a China cresce, em 3 décadas. Enquanto a gente está basicamente estagnado. É surreal. Sabe? Então, essa economia liberal aí de vocês, meus amigos liberais, olha... Vou ter que ser sincero, assim, ó, tá chegando os dias, tá contado. Tá certo? Isso tem que ser extirpado do debate. Tá certo? É isso. Porque só dá errado. Ainda nessa ideia dos neoliberais, que eu gosto de chamar também de os novos mercantilistas, né? Porque, para quem não sabe, lá no século XV, XVI, no início do comércio e tudo, da história do comércio, os mercantilistas eram aqueles teóricos que defendiam a ideia de que um país, uma sociedade, ela era mais rica de acordo com os recursos ou metais preciosos que ela tinha em estoque. Isso para vocês reflete uma sociedade rica? Não, né? Mas para neoliberal, sim. Porque para eles, por exemplo, quanto mais lucro uma empresa dá, quanto mais é gerado de dinheiro para o empresário privado, melhor para a economia. Esse é o parâmetro deles. Eles não se importam com um viés macroeconômico. Um bem-estar social. Um bem-estar social, pensando em amplas parcelas da sociedade. Entende? Num crescimento... Se um tendo muito, é o que vale. Um tendo muito é o que vale. É assim que é pensado. Não, pô, se ele ganhar mais, ele vai pagar mais salário. Gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego. Né? Então, assim, pessoal, desde a promulgação desse consenso de Washington, né, que vigorou principalmente no debate ali nos anos 2000, agora está começando a vigorar mais, que foi, esse consenso de Washington, para quem não sabe, foi políticas públicas, principalmente com viés de redução fiscal, contenção do déficit, taxa de câmbio pró-mercado, reforma tributária pró-mercado, liberalização financeira, desregulamentação econômica em setores estratégicos, tá? Desde quando começou a vigorar esse consenso de Washington, que foi amplamente aceito pelo FMI e pelo Banco Mundial, a partir dos anos 1989, e depois na década de 90 em diante,
esse consenso demonstra tremendamente a falha desses neoliberais e novos mercantilistas, tá certo? Por quê? Basta ver aonde foi impostas essas práticas políticas, deu errado, literalmente errado. Tá bem? Perfeito. Todos, desde quando o Banco Mundial, o FMI, começaram a ter essas interpretações sobre essa nova economia, desde esse período a gente está em desaceleração, uma economia lenta, né? Um descontentamento social muito forte. Muito forte. Né? Um nacionalismo exagerado em vários lugares do mundo ocidental. Né? Então, pessoal, eu penso que ficar adotando essas ideias do consenso de Washington, principalmente para os acadêmicos de direito e os que estudam com a gente, que a gente tem esse debate também na academia, eu não consigo entender na cabeça de vocês como que se dá a conexão entre o consenso de Washington e a liberação de mercados, o sucateamento do Estado, sabe? E o estudo do direito. Para mim, e humildemente, sinceramente falando, o consenso de Washington, ele é contrário ou indiscutivelmente como é que eu poderia dizer? Indiscutivelmente aversivo, pode ser aversivo ao Estado Democrático de Direito. Por quê? O Estado Democrático de Direito, ele parte de princípios que são divisão de poderes, igualdade material e formal, né? Busca-se a igualdade material e formal. Hoje em dia se já tem igualdade formal perante a lei. Não tem essa igualdade material, mas busca-se, tá? Esses são os princípios basilares que se constrói o Estado Democrático de Direito. Então, igualdade material e formal, divisão de poderes, independência do judiciário e tal. E a força que tem que ter o judiciário. E quando tu para estudar, por exemplo, essas práticas neoliberais e adaptações do consenso de Washington, tu nota que isso destoa totalmente do conteúdo jurídico, tá certo? Porque tu aprende na academia que o ordenamento jurídico, ele nada mais é do que uma instituição. Ele tem que ser visto como uma instituição. Ele aprova, modifica, extingue leis, regulamentos e por aí vai. Tá certo? Então, se tu entende que o Estado tem essa importância, se o ordenamento jurídico tem esse viés de institucional e estatal, tu tem que entender que as ideias do consenso, elas não compactuam com esse desenvolvimento estatal. O Estado Democrático de Direito, ele passa diretamente por um desenvolvimento econômico amplo e estatal. De fato. Tá certo? Então, hoje, pessoal, acho que seria só isso por essa nossa conversa. Continuando no tema de sempre, né? Tentando vencer aí essa dicotomia aí de ficar debatendo a sociedade brasileira e o direito brasileiro, assim como a economia política. Tamo aí com o Tomazinho de novo mais uma vez. É nóis, grande abraço. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado, espero que possam deixar um like aí, assistir até o final e se puder falar pros amigos aí pra poder dialogar com a gente. E aguardem vídeos novos no canal. É isso aí. Grande abraço.